Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 9. Shalya Parva. Reverenciando Narayana e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 1. Sumário do resto da batalha. Morte da maioria das tropas. Dhritarashtra triste. Janamejaya disse, depois que Karna tinha sido morto dessa maneira em batalha por Savyasasi, o que o pequeno resto não massacrado dos Kauravas fez, ó regenerado? Contemplando o exército dos Pandavas cheio de poder e energia, que comportamento o príncipe Kuru Suryodhana adotou em direção aos Pandavas, achando apropriado para o momento? Eu desejo saber tudo isso. Conte-me, ó o principal dos regenerados, eu nunca fico saciado ao escutar as grandiosas façanhas de meus ancestrais. Vaisampayana disse, depois da queda de Karna, ó o rei, o filho de Dhritarashtra Suryodhana foi profundamente submerso em oceanos de dor e via desespero em toda parte. Lamentando incessantemente, dizendo, pai, ó Karna! Pai, ó Karna! Ele procedeu com grande dificuldade para seu acampamento, acompanhado pelo restante não morto dos reis do seu lado. Pensando na morte do filho de Suta, ele não pode obter paz mental, embora confortado por aqueles reis com explicações excelentes inculcadas pelas escrituras. Considerando destino e necessidade como todo-poderosos, o rei Kuru decidiu firmemente lutar. Tendo devidamente feito Shalya ao generalíssimo de seus exércitos, aquele touro entre reis, ó monarca, procedeu para a batalha, acompanhado por aquele resto não massacrado de suas tropas. Então, ó o chefe da linhagem de Bharata, uma batalha terrível ocorreu entre as tropas dos Kurus e aquelas dos Pandavas, parecendo aquela entre os deuses e os Asuras. Então Shalya, ó monarca, tendo feito uma grande carnificina em batalha finalmente perdeu um grande número de suas tropas e foi morto por Yudhishthira ao meio-dia. Então o rei Duryodhana, tendo perdido todos os seus amigos e parentes, fugiu do campo de batalha e penetrou nas profundidades de um lago terrível por medo de seus inimigos. Na tarde daquele dia, Bhimazena, fazendo o lago ser cercado por muitos poderosos guerreiros em carros, convocou Duryodhana e tendo obrigado a sair, matou-o rapidamente, aplicando sua força. Depois da morte de Duryodhana, os 3 guerreiros em carros do lado Kuru que ainda estavam vivos, Ashvatthama e Kripa e Kritavarma, cheios de raiva, ó monarca, massacraram as tropas Panchala à noite. Na manhã seguinte Sanjaya, tendo partido do acampamento, entrou na cidade e a capital Kuru, triste e cheio de dor e tristeza. Tendo entrado na cidade, o Suta Sanjaya, erguendo seus braços em angústia, e com membros tremendo, entrou no palácio do rei. Cheio de aflição, ó o tigre entre homens, ele lamentou alto, dizendo, pai, ó o rei! Pai, todos nós estamos arruinados pela morte daquele monarca de grande alma. Pai, o tempo é todo-poderoso, e tortuoso em seu curso, já que todos os nossos aliados, dotados de poder igual àquele do próprio Chakra, foram mortos pelos Pandavas. Vendo Sanjaya voltar à cidade, ó o rei, naquela situação lamentável, todo o povo, ó o melhor dos reis, cheio de grande ansiedade, lamentava ruidosamente, dizendo, pai, ó o rei! A cidade inteira, ó o tigre entre homens, inclusive as próprias crianças, sabendo da morte de Duryodhana, proferiram notas de lamentações de todos os lados. Nós então vimos todos os homens e mulheres correndo para lá e para cá, profundamente afligidos pela dor, seu juízo perdido, e parecendo pessoas dementes. O Suta Sanjaya então, profundamente agitado, entrou na residência do rei e viu aquele principal dos monarcas, aquele senhor de homens, tendo a sabedoria como sua visão.
Vendo o monarca impecável, aquele chefe da linhagem de Bharata, sentado, cercado por suas noras e Gandhari Vidura e por outros amigos e parentes que eram sempre seus bem-querentes, e ocupados em pensar naquele mesmo assunto, a morte de Karna, o Sutta Sanjaya, com coração cheio de dor, ó Janamejaya, lacrimosamente e em uma voz sufocada com lágrimas, disse a ele: Eu sou Sanjaya, ó tigre entre homens. Eu me curvo a ti, ó touro da raça Bharata. O soberano dos Madras, Shalya, está morto. Da mesma maneira, o filho de Subala, Shakuni, e o Luka, ó tigre entre homens, aquele filho valente do jogador Shakuni, está morto. Todos os Sansapitakas, os Cambojas juntos com os Sakas, os Mlechas, os montanheses, e os Yavanas, também foram mortos. Os habitantes do leste estão mortos, ó monarca, e todos os habitantes do sul. Os habitantes do norte foram todos mortos, como também os habitantes do oeste, ó os soberanos de homens. Todos os reis e todos os príncipes estão mortos, ó monarca. O rei Duryodhana também foi morto pelo filho de Pandu, assim como ele tinha prometido. Com suas coxas quebradas, ó monarca, ele jaz agora na poeira, coberto de sangue. Drishtadyumna também foi morto, ó rei, como também o invicto Shikandi. O Tamauja e o Damanio, ó rei, e os Prabhadrakas, e aqueles tigres entre homens, os Pancalas, e os Sedis, foram destruídos. Teus filhos estão todos mortos, como também os 5 filhos de Draupadi, ó Bharata. O heróico e poderoso filho de Karna, Vrishasena, foi morto. Todos os homens que tinham sido reunidos estão mortos. Todos os elefantes foram destruídos. Todos os guerreiros em carros, ó tigre entre homens, e todos os corcéis morreram em batalha. Muito poucos do teu lado estão vivos, ó Senhor. Em consequência dos Pandavas e dos Kauravas terem combatido uns aos outros, o mundo, estupefato pelo tempo, agora consiste somente em mulheres. No lado dos Pandavas 7 estão vivos, eles são os 5 irmãos Pandava, e Vasudeva, e Satyaki. Entre os Dhartarashtras 3 estão vivos, Kripa, Kritavarma, e o filho de Drona, aquele principal dos vitoriosos. Esses 3 guerreiros em carros, ó monarca, são tudo que sobreviveu, ó melhor dos reis, de todos os Akshauinis reunidos no teu lado, ó soberanos de homens. Esses são os sobreviventes, ó monarca, o resto pereceu. Fazendo Duryodhana e sua hostilidade pelos Pandavas a causa, o mundo, parece, foi destruído, ó touro da raça Bharata, pelo tempo. Vaishampayana continuou, ouvindo estas palavras cruéis, Dhritarashtra, aqueles soberanos de homens, caiu, ó monarca, ao solo, privado de seus sentidos. Logo que o rei caiu, Vidura também, de grande fama, ó monarca, afligido pela tristeza por causa da angústia do rei, caiu no chão. Gandhari também, ó melhor dos reis, e todas as damas Kuru caíram no chão de repente, ouvindo aquelas palavras cruéis. Todo aquele conclave de pessoas nobres permaneceu jazendo no solo, privado de seus sentidos e delirando alucinadamente, como figuras pintadas em um quadro grande de tela. Então o rei Dhritarashtra, aquele senhor de terra, atormentado pela calamidade representada pela morte de seus filhos, lentamente e com dificuldade recuperou seus ares vitais. Tendo recuperado seus sentidos, o rei, com membros tremendo e coração triste, virou seu rosto para todos os lados, e disse essas palavras para Kshatri Vidura. Ó erudito Kshatri, ó tu de grande sabedoria, tu, ó touro da raça Bharata, és agora meu refúgio. Eu estou desamparado e desprovido de todos os meus filhos. Tendo dito isso, ele caiu mais uma vez, privado de seus sentidos. Vendo ele caído, todos os seus parentes que estavam presentes lá borrifaram água fresca sobre ele e o abanaram com leques. Confortado depois de um longo tempo, aquele senhor de terra, afligido pela tristeza por conta da morte de seus filhos, ficou calado, suspirando pesadamente, ó monarca, como uma cobra posta em um jarro. Sanjaya também lamentou alto, vendo o rei tão aflito. Todas as senhoras também, com Gandhari de grande celebridade, fizeram o mesmo.
Depois de um longo tempo, o melhor dos homens, Dhritarashtra, tendo desmaiado repetidamente, se dirigiu a Vidura, dizendo, que todas as damas se retirem, como também Gandhari de grande fama, e todos esses amigos. Minha mente está imensamente inquieta. Assim endereçado, Vidura, tremendo repetidamente, lentamente dispensou as senhoras, ó touro da raça Bharata. Todas aquelas damas se retiraram, ó o chefe dos Bharatas, como também todos aqueles amigos, vendo o rei profundamente aflito. Então o Sanjaya olhou tristemente para o rei, ó opressor de inimigos, que, tendo recuperado seus sentidos, estava chorando em grande aflição. Com mãos unidas, Vidura então, em palavras gentis, consolou aqueles soberanos de homens que estava suspirando incessantemente. Capítulo 2. Dhritarashtra lamenta culpando o destino. Pede que a história continue. Vaishampayana disse, depois que as damas tinham sido dispensadas, Dhritarashtra, o filho de Ambika, imerso em angústia maior do que aquela que o tinha afligido antes, começou, ó monarca, a lamentar, exalando respirações que pareciam fumaça, e agitando seus braços repetidamente, e refletindo um pouco, ó monarca, ele disse estas palavras. Dhritarashtra disse, pai, ó Sutta, é repleta de grande dor a notícia que eu ouço de ti, que os Pandavas estão todos salvos e não sofreram perda em batalha. Sem dúvida, meu coração duro é feito da essência do trovão, já que ele não se parte ao saber da queda de meus filhos. Pensando em suas idades, ó Sanjaya, e em seus esportes na infância, e sabendo hoje que todos eles pereceram, meu coração parece se partir em pedaços. Embora por causa da minha cegueira eu nunca visse suas formas, eu ainda nutria um grande amor por eles por causa do afeto que uma pessoa sente por seus filhos. Sabendo que eles tinham passado pela infância e entrado no período de juventude e então no início da idade adulta, eu fiquei extremamente contente, ó impecável. Sabendo hoje que eles foram mortos e privados de prosperidade e energia, eu fracasso em obter paz mental, sendo subjugado pela dor por conta do infortúnio que os colheu. Venha, venha, ó Rei de Reis Duryodhana, a mim que estou sem um protetor agora. Privado de ti, ó de braços poderosos, qual será minha situação? Porque, ó Senhor, abandonando todos os reis reunidos, tu jazes sobre a terra nua, carente de vida, como um rei ordinário e desventurado. Tendo sido, ó monarca, o refúgio de parentes e amigos, aonde tu vais agora, ó herói, abandonando a mim que sou cego e velho? Onde agora, ó rei, está aquela tua compaixão, amor, e aquela deferência? Invencível como tu eras em batalha, como, pai, tu foste morto pelos partas. Quem irá agora, depois de eu ter despertado do sono na hora apropriada, repetidamente se dirigir a mim em palavras afetuosas e respeitosas tais como, ó pai, ó grande rei, ó Senhor do mundo, e abraçando carinhosamente meu pescoço com olhos úmidos, buscará minhas ordens, dizendo, ordene-me, ó tu da linhagem de Kuru. Dirija-te a mim, ó filho, naquela linguagem doce mais uma vez. Ó filho querido, eu ouvi essas exatas palavras de teus lábios, esta terra vasta é tanto nossa quanto ela é do filho de Prita. Bhagadatta e Kripa e Shalya e os dois príncipes de Avanti, Jayadratha e Burishrava e Sala e Somadatta e Balika e Ashvatthama e o chefe dos Bojas e o príncipe poderoso de Magadha e Vryadvala e o governante de Kasi Shakuni e o filho de Subala e muitos milhares de Mlechas e Sakas e Yavanas, e Surekshina o soberano dos Cambojas e o rei dos Trikartas e o avô Bhishma e o filho de Bharadvaja e o filho de Gotama Kripa e Sruteushi e Ayutayushi Sateushi de grande energia, e Jalazanda e o filho de Rishyasringa e o Rakshasala Yuda, e o poderosamente armado Alambusa e o grande guerreiro em carro Subala, estes e outros reis numerosos, ó o melhor dos monarcas, tomarão armas por mim preparados para sacrificar suas próprias vidas em grande batalha. Posicionado no campo no meio desses, e cercado por meus irmãos, eu lutarei contra todos os Partas e os Pancalas e os Sedis, ó o tigre entre reis, e os filhos de Draupadi e Satyaki e Kunti Bhoja e o Rakshasa Gatotkaca.
Mesmo um entre esses, ó o rei, excitado com raiva, é hábil para resistir em batalha aos Pandavas, avançando em direção a ele. O que eu preciso dizer então de todos esses heróis, cada um dos quais tem injúria para se vingar nos Pandavas, quando reunidos? Todos esses, ó monarca, lutarão com os seguidores dos Pandavas e irão matá-los em batalha. Karna sozinho, comigo mesmo, matará os Pandavas. Todos os reis heróicos então viverão sob meu domínio. Aquele que é seu líder, o poderoso Vasudeva, não irá, ele me disse, colocar armadura por causa deles, ó o rei. Exatamente dessa maneira, ó Sulta, Duryodhana costumava me falar frequentemente. Ouvindo o que ele dizia, eu acreditava que os Pandavas seriam mortos em batalha. Quando, no entanto, meus filhos colocados no meio daqueles heróis e se esforçando vigorosamente em batalha foram todos mortos, o que isso pode ser exceto destino? Quando aquele senhor do mundo, o heróico Bhishma, tendo enfrentado Shikandi, encontrou sua morte como um leão encontrando a sua nas mãos de um chacal, o que isso pode ser exceto destino? Quando o Brahmana Drona, aquele mestre de todas as armas ofensivas e defensivas, foi morto pelos Pandavas em batalha, o que isso pode ser exceto destino? Quando Burishrava foi morto em batalha, como também Somadatta e o rei Balika, o que isso pode ser exceto destino? Quando Bhagavadatta, hábil em lutar das costas de elefantes, está morto, e quando Jayadratha foi morto, o que isso pode ser exceto destino? Quando Sudakshina foi morto, e Jalazanda da linhagem de Puru, como também Srukeyush, e Ayukeyush, o que isso pode ser exceto destino? Quando o poderoso Pandya, aquele principal de todos os manejadores de armas, foi morto em batalha pelos Pandavas, o que isso pode ser exceto destino? Quando Vryadhivala foi morto e o rei poderoso dos Magadas, e o bravo Ugrayuda, aquele modelo de todos os arqueiros, quando os dois príncipes de Avantivinda e Anuvinda foram mortos, e o soberano também dos Trikartas, como também numerosos Sansapitakas, o que isso pode ser exceto destino? Quando o rei Alambusa, e o Rakshasala-yuda, e o filho de Rishyasringa foram mortos, o que isso pode ser exceto destino? Quando os Narayanas estão mortos, como também os Gopalas, aquelas tropas que eram invencíveis em batalha, e muitos milhares de mlechas, o que isso pode ser exceto destino? Quando Shakuni, o filho de Subala, e o poderoso Luka, chamado de filho do jogador, aquele herói na dianteira de seus exércitos, estão mortos, o que isso pode ser exceto destino? Quando inúmeros heróis de grande alma, educados em todos os tipos de armas ofensivas e defensivas e dotados de destreza igual àquela do próprio chakra foram mortos, ó Sulta, quando kshatriyas vindos de diversos reinos, ó Sanjaya, foram todos mortos em batalha, o que isso pode ser exceto destino? Dotados de grande poder, meus filhos e netos foram mortos, como também meus amigos e confrades, o que isso pode ser exceto destino? Sem dúvida, o homem toma seu nascimento sujeito ao destino. Aquele homem que possui boa sorte encontra o bem. Eu sou desprovido de boa sorte, e, portanto, estou privado de meus filhos, ó Sanjaya. Velho como eu sou, como eu irei agora me submeter ao domínio de inimigos? Eu não acho boa para mim qualquer coisa além do exílio nas florestas, ó Senhor. Privado de parentes e amigos como eu estou, eu irei para as florestas. Nada além de um exílio nas florestas pode ser melhor para mim que estou caído nessa situação difícil e que estou privado de minhas asas, ó Sanjaya. Quando Duryodhana foi morto, quando Shalya foi morto, quando Dushasana e Vivingsati e o poderoso Vikarna foram mortos, como eu poderei suportar os rugidos daquele Bhimazena que matou sozinho 100 filhos meus em batalha? Ele falará frequentemente da morte de Duryodhana na minha audição. Queimando de dor e tristeza, eu não serei capaz de tolerar suas palavras cruéis. Vaishampayana continuou, assim mesmo aquele rei, queimando de aflição e privado de parentes e amigos, desmaiou repetidamente, dominado pela tristeza por conta da morte de seus filhos. Tendo chorado por um longo tempo, Dhritarashtra, o filho de Ambika, emitiu suspiros pesados e difíceis ao pensar em sua derrota.
Dominado pela tristeza, e queimando de angústia, aquele touro da raça Bharata mais uma vez inquiriu de seu quadrigário Sanjaya, o filho de Gavalgana, os detalhes do que tinha acontecido. Dhritarashtra disse: depois que Bhishma e Drona tinham sido mortos, e o filho do Suta também derrubado, a quem meus guerreiros fizeram seu generalíssimo. Os Pandavas estão matando sem qualquer demora cada um a quem meus guerreiros estão fazendo seu generalíssimo em batalha. Bhishma foi morto na vanguarda da batalha por Arjuna ornado com diadema na própria vista de todos vocês. Assim mesmo Drona foi morto na visão de todos vocês. Assim mesmo o filho do Suta, aquele corajoso Karna, foi morto por Arjuna diante de todos os reis. Muito antes, Vidura de grande alma tinha me falado que por causa do erro de Duryodhana a população da terra seria exterminada. Há alguns tolos que não veem as coisas mesmo que eles lancem seus olhos sobre elas. Aquelas palavras de Vidura foram assim mesmo para minha pessoa tola. O que Vidura de alma virtuosa, familiarizado com atributos de tudo, então disse, se confirmaram exatamente, pois as palavras que ele proferiu eram só a verdade. Afligido pelo destino, eu então não agi segundo aquelas palavras. Os resultados daquele mau procedimento agora se manifestaram. Descreva-os para mim, ó filho de Gavalgana, mais uma vez. Quem se tornou o líder do nosso exército depois da queda de Karna? Quem foi aquele guerreiro em carro que procedeu contra Arjuna e Vasudeva? Quem foram aqueles que protegeram a roda direita do soberano dos Madras em batalha? Quem protegia a roda esquerda daquele herói quando ele foi para a batalha? Quem também guardava sua retaguarda? Como, quando todos vocês estavam juntos, pode o poderoso rei dos Madras, como também meu filho, serem mortos, ó Sanjaya, pelos Pandavas? Conte-me os detalhes da grande destruição dos Bharatas. Diga-me como meu filho Duryodhana caiu em batalha. Diga-me como todos os Pancalas com seus seguidores, Drishtadyumna e Shikandi e os 5 filhos de Draupadi, caíram. Diga-me como os 5 Pandavas e os 2 Satavatas Krishna e Satyaki, e Kripa e Kritavarma e o filho de Drona, escaparam com vida. Eu desejo saber tudo acerca da maneira na qual a batalha ocorreu e o tipo de luta que ela foi. Tu és hábil, ó Sanjaya, em narração. Conte-me tudo. Capítulo 3. Duryodhana reagrupa exército, repetição do capítulo 93 do Karna Parva. Sanjaya disse, ouça, ó rei, com atenção, como aquela grande carnificina dos Kurus e dos Pandavas ocorreu quando eles enfrentaram uns aos outros. Depois que o filho do Suta tinha sido morto pelo filho ilustre de Pandu, e depois que tuas tropas tinham sido repetidamente reagrupadas e repetidamente tinham fugido, e depois que uma carnificina terrível tinha ocorrido, ó o principal dos homens, de seres humanos em batalha posterior à morte de Karna, Partha começou a proferir rugidos leoninos. Naquela hora um grande medo entrou nos corações dos teus filhos. De fato, depois da morte de Karna, não havia guerreiro no teu exército que pudesse colocar seu coração em reunir as tropas ou mostrar sua bravura. Eles então pareciam com comerciantes naufragados no oceano insondável sem uma balsa para se salvarem. Quando seu protetor foi morto por Arjuna ornado com diadema, eles eram como pessoas no vasto oceano desejosas de alcançar algum litoral seguro. De fato, ó rei, depois da morte do filho do Suta, tuas tropas, tomadas pelo pânico e mutiladas com flechas, eram como homens desprotegidos desejosos de um protetor ou como um bando de veados afligido por um leão. Subjugados por Savyasasi, eles se retiraram como touros com chifres quebrados ou cobras desprovidas de suas presas. Seus principais heróis mortos, eles mesmos jogados em confusão e mutilados com flechas afiadas, teus filhos, ó rei, após a morte do filho do Suta, fugiram amedrontados. Desprovidos de armas e cotas de malha, todos eles perderam sua razão e não sabiam em qual direção fugir. Lançando seus olhos para todos lados em temor, muitos deles começaram a matar uns aos outros. Muitos caíram ou ficaram pálidos, pensando, é a mim que Vibatsu está perseguindo. É a mim que Vrikudara está perseguindo.
alguns montados em corcéis velozes, alguns em carros velozes, e alguns em elefantes velozes. Muitos grandes guerreiros em carros fugiram de medo, abandonando os soldados da infantaria. Carros eram quebrados por elefantes, cavaleiros eram esmagados por grandes guerreiros em carros, e grupos de soldados da infantaria eram esmagados e mortos por grupos de cavalos quando estes fugiam do campo. Depois da queda do filho do sultão, tuas tropas ficaram como pessoas que ficaram para trás de uma caravana em uma floresta cheia de ladrões e animais predadores. Alguns elefantes cujos condutores tinham sido mortos, e outros cujas trombas tinham sido cortadas, afligidos com medo, viam o mundo inteiro como cheio de parta. Vendo suas tropas fugindo angustiadas com medo de Bimazena Duryodhana então, com gritos de ó e ai, se dirigiu a seu motorista, dizendo: se eu tomar meu posto na retaguarda do exército, armado com meu arco, parta então nunca poderá me ultrapassar. Incite os corcéis, portanto, com velocidade. Quando eu aplicar minha bravura em batalha, Dhananjaya o filho de Kunti não se arriscará a me ultrapassar como o oceano nunca ousando ultrapassar seus continentes. Hoje, matando Arjuna com Govinda, e o orgulhoso Vrikudara, e o restante dos meus inimigos, eu me livrarei da dívida que tenho com Karna. Ouvindo estas palavras do rei Kuru, tão adequadas para um herói e um homem honrado, seu motorista lentamente incitou aqueles corcéis enfeitados com arreios de ouro. Naquela hora muitos bravos guerreiros, privados de elefantes e cavalos e carros, e 25.000 soldados da infantaria, ó majestade, procederam lentamente para a batalha. Então Bimazena, cheio de ira, e Drishtadyumna o filho de Prishata, cercando aquelas tropas com a ajuda de 4 tipos de tropas, destruíram elas com suas flechas. Todos eles lutaram vigorosamente com Bhima e o filho de Prishata. Muitos entre eles desafiaram os 2 heróis Pandava, mencionando seus nomes. Cercado por eles em batalha, Bhima ficou furioso com eles. Descendo rapidamente de seu carro, ele começou a lutar, armado com sua massa. Confiando na força de seus próprios braços, Vrikudara o filho de Kunti, que estava em seu carro, observador das regras de luta justa, não lutou com aqueles inimigos que estavam no solo. Armado então com aquela sua massa pesada que era feita totalmente de ferro e adornada com ouro e equipada com um gancho com corda ou corrente, e que parecia o próprio destruidor como ele se torna no fim do Yuga, Bhima matou eles todos como Yama, massacrando criaturas com sua clava. Aqueles soldados da infantaria, excitados com grande raiva, tendo perdido seus amigos e parentes, estavam dispostos a sacrificar suas vidas, e avançaram naquela batalha em direção a Bhima como insetos para um fogo ardente. De fato, aqueles guerreiros, cheios de raiva e invencíveis em batalha, se aproximando de Bimazena, pereciam subitamente como criaturas vivas ao olhar do destruidor. Armado com espada em massa, Bhima se moveu rapidamente como um falcão e massacrou aqueles 25.000 guerreiros teus. Tendo matado aquela heróica divisão, o poderoso Bhima, de bravura incapaz de ser frustrada, mais uma vez se posicionou com Drishtadyumna diante dele. Enquanto isso, Dhananjaya de grande energia procedeu em direção à divisão de carros dos Kurus. Os filhos gêmeos de Madri e o poderoso guerreiro em carro Satyaki, todos dotados de grande força, avançaram alegremente contra Shakuni com grande velocidade pelo desejo de matá-lo. Tendo matado com flechas afiadas, a cavalaria numerosa de Shakuni, aqueles heróis Pandava avançaram rapidamente contra o próprio Shakuni, depois do que uma batalha violenta foi lutada lá. Então Dhananjaya, ó o rei, penetrou no meio da divisão de carros dos Kauravas, esticando seu arco Gandiva célebre pelos 3 mundos. Vendo aquele carro tendo corcéis brancos unidos a ele e possuindo Krishna como seu motorista indo em direção a eles, com Arjuna como o guerreiro sobre ele, tuas tropas fugiram apavoradas. Privados de carros e corcéis e perfurados com flechas de todos os lados, 25.000 soldados da infantaria procederam em direção a Partha e o cercaram.
Então aquele poderoso guerreiro em carro entre os Pancalas Drishtadyumna com Bhimazena em sua frente, rapidamente matou aquela brava divisão e permaneceu triunfante. O filho do rei Pancala, o célebre Drishtadyumna, era um arqueiro poderoso possuidor de grande beleza e um subjugador de grandes bandos de inimigos. A visão de Drishtadyumna, a cujo carro estavam unidos cavalos brancos como pombos e cujo estandarte era feito de um covidara alto, as tropas fugiram de medo. Os célebres filhos de Madri, com Satyaki entre eles, engajados na perseguição do rei Gandhara que era rápido no uso de armas, apareceram rapidamente à nossa vista. Sheketana e os 5 filhos de Draupadi, ó majestade, tendo matado um grande número de tuas tropas, sopraram suas conchas. Vendo todas as tropas fugindo com seus rostos desviados do campo, aqueles heróis Pandavas perseguiram e derrubaram como touros perseguindo touros derrotados. Então o poderoso Savyasasi, o filho de Pandu, vendo um resto do teu exército ainda mantendo seu terreno, ficou cheio de raiva, ó rei. Subitamente, ó monarca, ele cobriu aquele resto do teu exército com flechas. O pó, no entanto, que foi então erguido envolveu a cena, por causa do que nós não podíamos ver qualquer coisa. Escuridão também se espalhou sobre a cena, e o campo de batalha foi coberto com setas. Tuas tropas, ó monarca, então fugiram de medo para todos os lados. Quando seu exército estava assim dividido, o rei Kuru, ó monarca, avançou contra ambos, amigos e inimigos. Então Duryodhana desafiou todos os Pandavas para lutar, ó o chefe da linhagem de Bharata, como Azuravali nos tempos antigos, desafiando todos os celestiais. Os Pandavas então, reunidos e cheios de raiva, criticando-o repetidamente e disparando diversas armas, avançaram contra Duryodhana que rugia. O último, no entanto, atingiu destemidamente seus inimigos com flechas. A destreza que nós então vimos do teu filho era extremamente admirável, já que todos os Pandavas juntos eram incapazes de ultrapassá-lo. Nesse momento Duryodhana viu, permanecendo a uma pequena distância dele, suas tropas, muito mutiladas com flechas e preparadas para fugir. Reagrupando-as então, ó monarca, teu filho, determinado em batalha e desejoso de alegrá-las, se dirigiu àqueles guerreiros, dizendo, eu não vejo aquele local em planície ou montanha onde, se vocês fugirem, os Pandavas não os matarão. Qual é a utilidade então da fuga? O exército Pandava agora foi reduzido a um pequeno resto. Os 2 Krishnas estão extremamente mutilados. Se todos nós oferecermos resistência aqui, nós com certeza teremos vitória. Se, no entanto, vocês fugirem, rompendo sua formação de combate, os Pandavas, perseguindo suas pessoas pecaminosas, irão matar todos vocês. Morte em batalha, portanto, é para o nosso bem. Morte no campo de batalha enquanto envolvido em luta em conformidade com práticas kshatriya é agradável. Tal morte não produz nenhum tipo de aflição. Por encontrar tal morte, uma pessoa desfruta de felicidade eterna no outro mundo. Que todos os kshatriyas reunidos aqui me escutem. Seria melhor até que eles se submetessem ao poder do enfurecido Bhimazena do que abandonar os deveres praticados por eles desde os dias de seus antepassados. Não há ato mais pecaminoso para um kshatriya do que fuga da batalha. Vocês Kauravas, não há melhor caminho para o céu do que o dever da batalha. O guerreiro alcança em um dia regiões de bem-aventurança no outro mundo que leva muitos longos anos para outros alcançarem. Cumprindo aquelas palavras do rei, os grandes guerreiros em carros kshatriya avançaram novamente contra os Pandavas, incapazes de suportar sua derrota e firmemente decididos a aplicar sua destreza. Então começou novamente uma batalha que foi extremamente feroz, entre tuas tropas e o inimigo, e que parecia uma entre os deuses e os asuras. Teu filho Duryodhana então, ó monarca, com todas as suas tropas, avançou contra os Pandavas encabeçados por Yudhishthira. Capítulo 4. Kripa tenta dissuadir Duryodhana, quer paz.
Sanjaya disse, contemplando as caixas caídas de carros, como também os carros de guerreiros de grande alma, e os elefantes e soldados da infantaria, ó majestade, mortos em batalha, vendo o campo de batalha assumir um aspecto tão horrível como aquele da área esportiva de Rudra, observando o fim inglório obtido por centenas e milhares de reis, testemunhando também a destreza de Partha depois da retirada do teu filho com coração agoniado e quando tuas tropas, cheias de ansiedade e caídas em grande desgraça, ó Bharata, estavam deliberando quanto ao que elas deviam fazer em seguida, ouvindo também os lamentos altos dos guerreiros Kaurava que estavam sendo esmagados, e notando as insígnias expostas e desordenadas de grandes reis, o líder Kuru Kripa de grande energia, possuidor de idade e boa conduta e cheio de compaixão, e dotado de eloquência, se aproximou do rei Duryodhana, e com raiva disse estas palavras para ele: ó Duryodhana, escute, ó Bharata, estas palavras que eu te direi. Tendo-as ouvido, ó monarca, haja em conformidade com elas, ó impecável, se isso te agradar. Não há nenhum caminho, ó monarca, que seja melhor do que o dever da batalha. Tendo recorrido a esse caminho, Kshatriyas, ó touro da classe Kshatriya, se engajam na batalha. Aquele que vive na observância de práticas Kshatriya luta com filho, pai, irmão, sobrinho, e tio materno, e parentes, e amigos. Se ele é massacrado em batalha, há grande mérito nisto. Similarmente, há grande pecado nisto se ele foge do campo. É por isso que a vida de uma pessoa desejosa de viver pela adoção de deveres Kshatriya é muito terrível. A ti, com respeito a isso, eu direi umas poucas palavras benéficas. Depois da queda de Bhishma e Drona e do poderoso guerreiro em carro Karna, depois da morte de Jayadratha e teus irmãos, ó impecável, e do teu filho Lakshmana, o que há agora para nós fazermos? Ele sobre quem nós tínhamos colocado todos os encargos da soberania que nós vínhamos desfrutando foram todos para regiões de bem-aventurança alcançáveis por pessoas conhecedoras de Brahma, abandonando seus corpos. Com relação a nós, privados daqueles grandes guerreiros em carros possuidores de talentos numerosos, nós teremos que passar nosso tempo em aflição, tendo feito numerosos reis perecerem. Quando aqueles heróis estavam vivos, mesmo então Vibatsu não podia ser vencido. Tendo Krishna como seus olhos, aquele herói poderosamente armado é incapaz de ser derrotado pelos próprios deuses. A vasta hoste Kaurava, se aproximando de seu estandarte portador do macaco que é alto como um poste de Indra instalado na estação da primavera e que é refulgente como o arco de Indra, sempre tremeu de medo. Pelos rugidos leoninos de Bhimazena e o clangor de Panchajanya e o som do Gandiva, nosso coração definhará lentamente dentro de nós. Movendo-se como lampejos de relâmpago, e cegando nossos olhos, o Gandiva de Arjuna é visto parecer com um círculo de fogo. Decorado com ouro puro, aquele arco formidável, quando ele é vibrado, parece um lampejo de relâmpago se movendo por todo lado. Corcéis de cor branca e possuidores de grande velocidade e dotados do esplendor da lua ou da erva acusa, e que correm devorando os céus, estão unidos ao seu carro. Incitados adiante por Krishna, como massas de nuvens impelidas pelo vento, e seus membros enfeitados com ouro, eles levam Arjuna para a batalha. Aquela principal de todas as pessoas conhecedoras de armas, Arjuna, queimou aquele teu grande exército como uma conflagração consumindo grama seca na floresta na estação do inverno. Possuidor do esplendor do próprio Indra, enquanto penetrando em nossas tropas, nós temos visto Dhananjaya parecer um elefante com 4 presas. Enquanto agitando teu exército e inspirando os reis com temor, nós temos visto Dhananjaya parecer um elefante agitando um lago coberto com lótus. Enquanto apavorando todos os guerreiros com o som de seu arco, nós, além disso, vimos o filho de Pandu parecer um leão inspirando animais menores com pavor. Aqueles 2 principais dos arqueiros em todos os mundos, aqueles 2 touros entre todas as pessoas armadas com arco, os 2 Krishnas, vestidos em armadura, estão parecendo muito belos.
Hoje é o 17º dia dessa batalha terrível, ó Bharata, daqueles que estão sendo massacrados no meio dessa luta. As diversas divisões do teu exército estão divididas e dispersas como nuvens outonais dispersadas pelo vento. Savyasasi, ó monarca, fez teu exército tremer e oscilar como um barco atirado pela tempestade exposto na superfície do oceano. Onde estava o filho do Sulta? Onde estava Drona com todos os seus seguidores? Onde estava eu? Onde estavas tu? Onde estava o filho de Rídika? Onde estava teu irmão Dushasana acompanhado por seus irmãos quando Jayadratha foi morto? Ao ver Jayadratha e encontrando-o dentro do alcance de suas flechas, Arjuna, aplicando sua destreza sobre todos os teus parentes e irmãos e aliados e tios maternos, e colocando seus pés sobre suas cabeças, matou o rei Jayadratha na própria vista de todos. O que então há para nós fazermos agora? Quem há entre tuas tropas agora que derrotará o filho de Pandu? Aquele guerreiro de grande alma possui diversos tipos de armas celestes. O som, além disso, do Gandiva rouba nossas energias. Este teu exército que está agora sem um líder é como uma noite sem a lua, ou como um rio que está seco com todas as árvores em suas margens quebradas por elefantes. O poderosamente armado Arjuna de corcéis brancos irá, à sua vontade, se mover em meio a esta tua hoste sem mestre como um incêndio ardente em meio a uma pilha de grama. A impetuosidade daqueles dois, Satyaki e Bhimazena, partiria todas as montanhas ou secaria completamente todos os oceanos. As palavras que Bhima falou no meio da assembleia foram quase todas cumpridas por ele, ó monarca. Aquelas que permanecem não cumpridas, além disso, serão cumpridas por ele. Enquanto Karna estava lutando na frente dele, o exército dos Pandavas, difícil de ser derrotado, foi protegido vigorosamente pelo manejador do Gandiva. Você tem feito muitos males vergonhosos, sem qualquer motivo, para os Pandavas virtuosos. Os resultados daquelas ações agora vieram. Por causa dos teus próprios objetivos tu, com grande cuidado, reuniste um grande exército. Aquela vasta força, como também tu mesmo, ó touro da raça Bharata, caíram em grande perigo. Preserve a ti mesmo agora, pois o é o refúgio de tudo. Se o refúgio é destruído, ó majestade, tudo inerente a ele é espalhado para todos os lados. Aquele que está sendo enfraquecido deve procurar paz por meio de conciliação. Aquele que está crescendo deve fazer guerra. Esta é a política ensinada por Brihaspati. Nós somos agora inferiores aos filhos de Pandu com relação à força de nosso exército. Portanto, ó Senhor, eu penso que paz com os Pandavas é para o nosso bem. Aquele que não sabe o que é para o seu bem, ou sabendo desconsidera o que é para seu bem, é logo privado de seu reino e nunca obtém qualquer benefício. Se, por se curvar ao rei Yudhishthira a soberania ainda puder restar para nós, até isso seria para o nosso bem, e não, ó rei, sofrer derrota por tolice nas mãos dos Pandavas. Yudhishthira é compassivo. A pedido do filho de Vishitravirya e de Govinda, ele permitirá que você continue como rei. O que quer que Rishikesa diga para o rei vitorioso Yudhishthira e Arjuna e Bhimazena, todos eles irão, sem dúvida, obedecer. Krishna, eu penso, não será capaz de desobedecer as palavras de Dhritarashtra da linhagem de Kuru, nem o filho de Pandu poderá desobedecer àquelas de Krishna. Uma cessação de hostilidades com os filhos de Pritha é o que eu considero como sendo para o teu benefício. Eu não digo isso para ti por quaisquer motivos vis, nem para proteger minha vida. Eu digo, ó rei, aquilo que eu considero como benéfico. Tu te lembrarás dessas palavras quando tu estiveres às portas da morte se tu as negligenciares agora. De idade avançada, Kripa o filho de Saradvati disse essas palavras de modo lastimoso. Dando respirações longas e difíceis, ele então cedeu à tristeza e quase perdeu seus sentidos. Capítulo 5. Duryodhana ainda decidido a lutar. Noite. Sanjaya disse, assim endereçado pelo neto célebre de Gotama, o rei Duryodhana, dando respirações longas e difíceis, ficou calado, ó monarca.
Tendo refletido por pouco tempo, o filho de grande alma de Dhritarashtra, aquele opressor de inimigos, então disse essas palavras ao filho de Saradivati Kripa: tudo que um amigo deve dizer tu disseste para mim. Tu também, enquanto lutando, fizeste tudo por mim, sem te importares com tua própria vida. O mundo tem te visto penetrar no meio das divisões Pandava e lutar com os poderosos guerreiros em carros dos Pandavas dotados de grande energia. Aquilo que deve ser dito por um amigo foi dito por ti. Tuas palavras, no entanto, não me agradam, como o remédio que mal agrada à pessoa que está prestes a morrer. Essas palavras benéficas e excelentes, repletas de razão, que tu, ó o poderosamente armado, disseste não me parecem aceitáveis, ó o principal dos Brahmanas. Privado por nós de seu reino em uma ocasião anterior, porque o filho de Pandu depositará sua confiança em nós. Aquele rei poderoso foi uma vez derrotado por nós nos dados. Porque ele acreditará novamente nas minhas palavras? Assim também, Krishna, sempre dedicado ao bem dos partas, quando ele veio a nós como um enviado, foi logrado por nós. Aquela nossa ação foi muito precipitada. Porque então, ó o regenerado, Krishikesa confiará nas minhas palavras? A princesa Krishna, quando estava no meio da assembleia, chorou lastimavelmente. Krishna nunca esquecerá aquele nosso ato, nem aquela ação, a privação de Yudhishthira por nós de seu reino. Antigamente, foi ouvido por nós que os dois Krishnas têm a mesma alma entre eles e que estão firmemente unidos um com o outro. Hoje, ó Senhor, nós temos visto isso com nossos olhos. Sabendo da morte do filho de sua irmã, Keshava passa suas noites em tristeza. Nós o ofendemos muito. Porque ele nos perdoará então? Arjuna também, por causa da morte de Abhimanyu, ficou muito infeliz. Mesmo que solicitado, porque ele se esforçará para o meu benefício. O segundo filho de Pandu, o poderoso Bhimazena, é extremamente feroz. Ele fez um voto terrível. Ele se quebrará, mas não se dobrará. Os gêmeos heróicos, respirando animosidade contra nós, quando vestidos em armadura e armados com suas espadas parecem um par de amas. Drishtadyumna e Shikandi têm puxado suas espadas contra mim. Porque aqueles dois, ó o melhor dos Brahmanas, se esforçarão para o meu bem. Enquanto vestida em uma única peça de roupa e em sua época menstrual, a princesa Krishna foi tratada cruelmente por Dushasana no meio da assembleia e diante dos olhos de todos. Aqueles opressores de inimigos, os Pandavas, que ainda se lembram de Draupadi despida mergulhada em angústia, nunca poderão ser dissuadidos de lutar. Então, além disso, Krishna, a filha de Drupada está em tristeza, praticando as penitências mais rígidas para a minha destruição e o sucesso dos objetivos nutridos por seus maridos, e dorme todo dia no solo nu, pretendendo fazer isso até que o fim das hostilidades seja alcançado. Abandonando honra e orgulho, a irmã uterina de Vasudeva Subhadra está sempre servindo Draupadi como uma verdadeira serva. Tudo, portanto, se incendiou. Aquele fogo nunca poderá ser apagado. Paz com ele se tornou impossível por causa da morte de Abhimanyu. Tendo também desfrutado da soberania dessa terra limitada pelo oceano, como eu serei capaz de desfrutar, sob favor dos Pandavas, de um reino em paz? Tendo brilhado como o sol sobre as cabeças de todos os reis, como eu andarei atrás de Yudhishthira como um escravo? Tendo desfrutado de todos os artigos agradáveis e mostrado grande compaixão, como eu levarei uma vida miserável agora, com homens miseráveis como meus companheiros? Eu não odeio aquelas palavras gentis e benéficas que tu falaste. Eu, no entanto, não acho que este é um momento para a paz. Lutar honradamente é, ó opressor de inimigos, o que eu considero uma boa política. Essa não é hora de agir como um eunuco. Por outro lado, essa é a hora para a batalha. Eu tenho realizado muitos sacrifícios. Eu tenho dado dakshinas para brahmanas, eu tenho obtido a realização de todos os meus desejos. Eu tenho escutado recitações védicas. Eu tenho andado sobre as cabeças de meus inimigos. Meus empregados têm todos sido bem tratados por mim. Eu tenho socorrido pessoas em infortúnio.
Eu não ouso, ó o principal dos regenerados, endereçar tais palavras humildes aos Pandavas. Eu tenho conquistado reinos estrangeiros. Eu tenho governado devidamente meu próprio reino. Eu tenho desfrutado de diversos artigos agradáveis. Religião e lucro e prazer eu tenho buscado. Eu paguei minha dívida com os pitris e com o dever kshatriya. Certamente, não há felicidade aqui. O que acontece com o reino, e com o bom nome? Fama é tudo o que uma pessoa deve obter aqui. Essa fama pode ser obtida por meio de batalha, e por nenhum outro meio. A morte que um kshatriya encontra em casa é censurável. Morte na própria cama em casa é muito pecaminosa. O homem que rejeita seu corpo nas florestas ou em batalha depois de ter realizado sacrifícios obtém grande glória. Não é um homem aquele que morre miseravelmente lamentando em dor, afligido por doença e decadência, no meio de parentes chorando. Abandonando diversos objetos de prazer, eu irei agora, por meio de batalha justa, proceder para as regiões de chakra, obtendo a companhia daqueles que alcançaram o fim mais sublime. Sem dúvida, a habitação de heróis de comportamento honrado, que nunca recuam da batalha, que são dotados de inteligência e devotados à verdade, que são realizadores de sacrifícios, e que foram santificados no sacrifício de armas é no céu. As diversas tribos de Apsaras, sem dúvida, ficam alegremente tais heróis quando engajados em batalha. Sem dúvida, os pitris os veem venerados na Assembleia dos Deuses e se regozijando no céu, na companhia de Apsaras. Nós iremos agora ascender o caminho que é trilhado pelos celestiais e por heróis que não se retiram da batalha, aquele caminho que foi tomado por nosso avô venerável, pelo preceptor dotado de grande inteligência, por Jayadratha, por Karna, e por Dushasana. Muitos bravos reis, que se esforçaram vigorosamente por minha causa nessa batalha, foram mortos. Mutilados com flechas e seus membros banhados em sangue, eles jazem agora na terra nua. Possuidores de grande coragem e conhecedores de armas excelentes, aqueles reis, que tinham, além disso, realizado sacrifícios como ordenado nas escrituras, tendo abandonado seus ares vitais no cumprimento de seus deveres agora se tornaram os habitantes da residência de Indra. Eles têm aberto o caminho para aquela região abençoada. Aquela estrada mais uma vez será difícil por causa das multidões de heróis que irão se apressar ao longo dela para alcançar aquela meta abençoada. Lembrando com gratidão dos feitos daqueles heróis que morreram por mim, eu desejo saldar a dívida que tenho com eles em vez de fixar meu coração no reino. Se, tendo feito meus amigos e irmãos e avós serem mortos, eu salvar minha própria vida, sem dúvida o mundo me criticará. Que espécie de soberania será aquela da qual eu desfrutarei, desprovido de parentes e amigos e bem-querentes, e me curvando ao filho de Pandu? Eu, que tenho dominado o mundo dessa maneira, agora alcançarei o céu por luta justa. Não será de outra maneira. Assim endereçados por Duryodhana, todos os kshatriyas lá aplaudiram aquele discurso e deram vivas ao rei, dizendo, excelente, excelente. Sem se afligirem em absoluto por sua derrota, e firmemente decididos a mostrar sua coragem, todos eles, estando determinados a lutar, ficaram cheios de entusiasmo. Tendo tratado seus animais, os Kauravas, se deleitando na expectativa da batalha, ocuparam seus alojamentos para a noite em um local distante um pouco menos de 2 yojanas do campo. Tendo alcançado o Sarasvati de águas vermelhas no sagrado e belo platô na base de Himavat, eles se banharam naquela água e mataram sua sede com ela. Sua disposição fortalecida por teu filho, eles continuaram a esperar em sua área de descanso. Mais uma vez encontrando consigo mesmos, assim como uns com os outros, todos aqueles kshatriyas, ó rei, instigados pelo destino, esperaram em seu acampamento.